Fala pessoal do Enem 360, tudo bem? Eu sou o Thiago Vasconcelos, professor de Matemática e Física. Já estão cansados de ver minha cara aqui nesse canal, né? E hoje vamos para mais um videozinho de Física. Hoje eu escolhi um tema só, não vamos falar sobre dois temas diferentes. A gente vai falar sobre eletrodinâmica. Inclusive continuando o que a gente já viu na aula passada, né? Associação de resistores e coisas do tipo. Já chegamos na prova de 2017 agora. Continuamos nos seguindo pelo bloco azul. Mas antes de começar a falar sobre as questões, eu queria pedir para vocês o que eu sempre peço. Curte esse vídeo, comenta nesse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhar é muito importante para que tenha um alcance maior. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for postado, tá? Além disso, queria pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, tanto Facebook, quanto Twitter, quanto Instagram. A que você mais usar, mas de preferência todas elas, se você puder. E, obviamente, pedir também para você me seguir na minha rede social pessoal, meu Instagram, @tcvasconcelos com 2 L's. Pode seguir lá, pode falar comigo, fica à vontade, o perfil é aberto, pode comentar nas fotos, faz o que você quiser. O importante é que eu estou 100% disponível para vocês e eu sempre respondo todo mundo que fala comigo, tudo bem? Com dúvidas, com sugestões, eu realmente sempre respondo, não deixo de responder ninguém. Mas voltando à física, propriamente dita, a gente vai falar hoje sobre eletrodinâmica de novo, associação de resistores, circuitos. Vamos tentar fazer umas questões de uma forma mais sagaz, em vez de sair associando os resistores, associar só o que precisa, tá? E lembrando que caiu nos últimos anos, caíram 13 questões de 75, ou seja, algo em torno de 17,33% da prova. Quase 1/5 da prova é de eletrodinâmica, então vale a pena a beça você dar uma estudada, ok? Dá uma olhada na primeira questão, já é a prova de 2017, questão 110, que fala sobre um fusível, tá? Dá uma olhada, vamos analisar. O circuito parece esquisito, mas a gente vai ignorar uma parte dele e você vai entender por quê. Fusível é um dispositivo de proteção contra a corrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior do que a máxima corrente nominal, o fusível queima. Ótimo. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA, ou seja, 10 a menos 3 amperes. Já se quiser, escreve aí já, ó, 0,5 ampere, que é o sistema internacional, que é o que a gente vai usar. 500 mA é a mesma coisa que 0,5 ampere. Qual é o máximo da valor da tensão U para que o fusível não queime? Isso é normal, né? Em aparelhos, carros, é normal que tenha um fusível, principalmente equipamentos caros, né? Eles costumam ter fusíveis ou disjuntores. Na sua casa, por exemplo, você não tem fusível, você deve ter disjuntores. Para que serve o disjuntor? Quando a corrente que está passando por ele é muito maior do que ele suporta, ele desarma, ele desliga. Já aconteceu na sua casa, por acaso, de tudo desligar? E aí você tem que ir lá mexer no disjuntor de novo? Provavelmente foi alguma perturbação na corrente elétrica e ele desativou para que não queimasse os aparelhos da sua casa, televisão, geladeira, micro-ondas, coisas do tipo. O disjuntor serve para isso e o fusível também. O carro tem uma caixa de fusíveis. Ele serve exatamente para caso a sua bateria esteja funcionando de forma inadequada, caso a bateria do carro esteja funcionando de forma inadequada, ele simplesmente queima o fusível para que não queime outros aparelhos, não queime o farol do carro, não queime a direção se for elétrica ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, repara que ele quer a DDP entre, vou usar aqui o cursor, esse ponto e esse ponto. Para sair desse ponto e chegar nesse ponto, tem duas opções. Ou eu passo por cima, que é esse 60 mais esses dois em paralelo, ou eu passo por baixo, que é esse 120 em paralelo com 60 e 40. Só que é por baixo que eu tenho um fusível, então eu vou ignorar a parte de cima. Eu vou procurar a DDP da parte de baixo. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou dar uma olhada nesses dois resistores. Eles estão em paralelo, conseguem ver? Que eles têm os mesmos terminais, eles têm a mesma DDP entre si. Então lembra que em paralelo a gente fez no último vídeo, lá na semana passada, a gente fez o seguinte: a REC em paralelo é produto sobre soma. Nesse caso aí a REC 1 vai ser 120 vezes 60 sobre 120 mais 60. Isso dá 120 vezes 60 sobre 180. 60 corta com 180, sobra 3 embaixo. Resultado, 40 ohms. Achamos a primeira. Quando você substituir aquilo tudo ali por um de 40 ohms,
eu posso tentar fazer com o de 40, eles vão estar em série, concorda? Porque os dois se transformaram num só. Não vai estar em série, passando assim por baixo, ó. Então 40 com 40 em série, a REC dali de baixo vai ser de 80 ohms. Beleza. Para poder achar qual é a DDP, eu vou usar U é igual a RI. Só tem um problema. A REC a gente já sabe que é 80, o R a gente já sabe que é 80. O problema é qual é a corrente. Vê se você concorda com o que eu vou te dizer agora. Ele disse na questão que por esse fiozinho aqui, ó, esse fio, só dá para passar meio ampere. O que eu quero que vocês lembrem é o seguinte, a corrente é sempre inversamente proporcional à resistência. Ou seja, você concorda que essa resistência de 120 é o dobro dessa? Se a corrente é o dobro, desculpa, vou repetir. Concorda que a resistência é o dobro, 120 é o dobro de 60? Se a resistência é o dobro, a corrente vai ser metade. Então, se aqui passa meio ampere, aqui vai passar 1 ampere. E concorda que quando passar em cima e passar embaixo, eles se juntam aqui? Então, 1 ampere com mais meio ampere, a corrente total que passa por baixo é de 1,5 ampere. Ou seja, 80 vezes 1,5. Olha que conta legal de fazer. O 80, o 0 dá para cortar com a vírgula, né? Então fica 8 vezes 15, 4 vezes 30, DDP de 120 volts. Achamos a DDP. Ué, Thiago, mas aí por que eu não preciso usar o de cima? Ué, porque a DDP de baixo é igual a de cima, eles estão em paralelo. Só importa achar uma delas, porque eu quero a DDP da bateria. 120 volts, gabarito, letra D de dado. Muito maneira essa questão. Vamos para a próxima. Ainda na prova azul, questão 129 agora. Em algumas resistências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts, muito alta. Para que não seja letal, ou seja, para não matar o invasor, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 ampere. Ou 10 miliamperes, ele podia ter dado em miliampere, né? Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1000 ohms, ou 1 kΩ, se ele quisesse usar outra unidade. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação ao do corpo humano, é... Cara, presta atenção, tem o gerador. A corrente vai passar pela resistência interna, depois vai passar pelo corpo humano e vai voltar para o gerador. Então a resistência interna e a do corpo humano estão em série. Ou seja, U é igual a REC, e no lugar da REC eu vou botar 1000 vezes Rzinho. No lugar do U eu vou botar os 10.000 volts que ele citou. E no lugar da corrente eu vou botar 0,01, que é quanto o corpo humano aguenta. Como é que eu faço agora? Distributiva com 0,01. Vai ficar assim, ó, 10.000 é igual a 10 mais 0,01R. Agora a conta vai ficar chata beça. Vamos lá. 10.000 menos 10 vai dar 9.990. Dividido por 0,01 vai dar 999.000. A resistência interna deu 999.000. Lembra que 1000 ohms era a resistência do corpo humano? Então 999.000 é 999 vezes a resistência do corpo humano, não é? Cara, 999 vezes é quase, por isso que eu botei ali aproximadamente, 1000 vezes. Então eu estou dizendo que a resistência interna tem que ser aproximadamente 1000 vezes a do corpo humano. 1000 vezes a do corpo humano. É de 999.000 ohms. Se ele perguntasse o valor, a resposta era 999.000 ohms ou 999 quiloohms. Mas ele quer em relação à resistência do corpo humano. Ou seja, 999 vezes a do corpo humano, aproximadamente 1000 vezes, o gabarito vai ser milhares de vezes maior. Na verdade, para ser mais correto, né, deveria ser 1 milhar, né, 1000 de vezes maior. Mas ele falou milhares de vezes, todas as outras não se encaixam, porque não é praticamente nula, não é aproximadamente igual, não é só 10 vezes maior, tampouco é 10 vezes menor. Por isso que a resposta é milhares de vezes, mas ele cometeu essa gafe aí de colocar milhar no plural, porque não são milhares de vezes. É 1 milhar de vezes, né? 1000 vezes a do corpo humano aproximadamente. Não chega nem a 1000, né? São 999, como a gente calculou. Gabarito letra C. Bom, espero que vocês tenham gostado.
Espero que vocês tenham entendido tudo. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.